Olá, boa noite, tudo bom? Meu nome é Ana Luísa Menezes e essa é mais uma live do Plano News Entrevista. Hoje a gente vai conversar com a atriz e missionária Gisele Policarpo. Ela vai contar pra gente um pouco sobre a conversão dela, sobre a carreira como atriz e vai falar sobre outros assuntos também como gravidez. Enfim, nós vamos passar para ela as perguntas que os nossos leitores passaram pra gente, a gente vai repassar e ela já está aqui online, já vou adicionar nessa live, ok? Se você tiver aí alguma dúvida, você também pode deixar nessa caixinha de pergunta e a gente vai passar para ela. Vou adicionar a Gisele. Olá, Gisele, tudo bom? Boa noite. Olá, boa noite, Ana. Prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Boa Imagina, noite a a gente que todos. agradece. A gente que agradece. Muito bom conversar com você, Gisele. Sua história assim impressionante. E os nossos leitores estavam super interessados também, a gente também, claro, e os nossos leitores a gente só tem a agradecer, né, porque você aceitou conversar com a gente está super feliz. Claro, é recíproco a felicidade. Que bom. Que bom, e conseguir agendar também, que não é fácil em meio a tanta live, mas a gente conseguiu, né, Gisele? É verdade. Parabéns aí pelo canal, pelo perfil. Tenho acompanhado as lives, as notícias, e vocês estão de parabéns, fazendo excelente trabalho aí nesse tempo. Obrigada, Gisele. Nosso objetivo é abençoar os leitores e os seguidores aqui nas redes sociais e você faz parte disso, graças a Deus. Eu queria, para começar, né, que você contasse para o pessoal aí como é que está sendo para você esse período. Você está grávida? Fala para o pessoal aí como é que você está, em meio a essa Hum, quarentena toda, como é que está a sua vida nesse momento. Olha, apesar de toda a quarentena, né, de toda a dificuldade que a gente está passando aí no país, no mundo, Uhum. eu posso dizer assim, de todo o coração, que eu estou muito feliz com a fase que eu estou vivendo, apesar de tudo. Estou realizando um sonho, né? Eu posso dizer que eu estou na melhor fase da minha vida. Amém, que Estou benção. muito feliz. Estar gerando um filho é algo muito precioso, muito especial. É você viver uma esperança todos os dias. É você viver um novo amor, descobrir um novo amor a cada dia. E a esperança é algo que é muito forte, muito importante nos dias de hoje. Verdade. Então, é muito importante sonhar, é muito importante, principalmente em tempos difíceis, a gente olhar para o lado bom de tudo que está acontecendo. Estou com meu marido também que está super feliz. Ah, que bom. A gente está fazendo. Daqui a 2 meses a gente faz 11 anos de casados. Ah, que lindo! E o casamento também, eu amo estar casada, é algo Benção. precioso. A gente está vivendo junto Amém. esse momento, sabe? A gente fortalecendo um ao outro. E é isso, com saúde, né? Apesar de Graças a Deus. recentemente nós passamos por um sustinho aí, né? Que meu marido foi diagnosticado com Covid. Nossa. E, e aí nós tomamos todas as precauções, todos os cuidados necessários e mantemos um distanciamento dentro da nossa casa. Ele ficou isolado por quase 20 dias Nossa. e eu não peguei Covid, Glória né? a Deus. É, eu considero isso como um grande livramento, né, de Deus, um milagre. Até os médicos todos não entenderam, né? Como você não pegou? Porque quando ele descobriu os sintomas, ele já estava, né? Então a gente já estava junto alguns dias, ele com o Covid, Nossa. sabe? E até eu mesmo, eu achei difícil, assim, eu não estar o tempo todo. Eu falei, como que eu não estou? Será que é necessário mesmo esse distanciamento que foi tão difícil para a gente, né? Na mesma casa não chegar perto? É. Será que é mesmo? Mas aí eu fiz o teste por 2 vezes e deu negativo, né? Eu não senti nada. Então, Benção. glorifico a Deus, porque acho que só Ele mesmo, né, para estar nos guardando e nos protegendo nesse tempo. Foi É graça, verdade. né? Graça Com divina. certeza. Que bênção, que história linda. Graças a Deus, assim, porque num tempo difícil a gente vê Deus agindo
tanto curando pessoas que tiveram, como também livrando, é muito importante, é especial para renovar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, né? Cada um ele age de um jeito, né, Uhum. Gisele? E conta pro pessoal aí com quantos meses você tá, se vai ser menino ou menina, conta para quem ainda não sabe, porque quem te acompanha já sabe. Então, estou grávida de um menino. O nome Ai, dele é que lindo. João. Oh, meu Deus. João, e eu estou indo para 35 semanas. Está Ai, quase. que Está quase. quase. Barriga enorme, pesando já. Expectativa mil. Sonhando com esse dia, o dia do parto, né? E a hora está chegando. Que bênção, que bênção. Todo mundo vai ficar aqui orando por você, com certeza vai dar tudo certo. Deus é Ai, fiel. obrigada. Que lindo. Obrigada. E fala pra gente, você sempre quis ser mãe? Você sempre sonhou com essa chegada assim de ficar grávida com esse momento? Não, eu não tinha Não? o sonho assim de ser mãe, não tive. Tá tranquila. Mas de um tempo para cá, de alguns anos para cá, isso foi algo que despertou em mim e veio de uma maneira muito forte. De repente eu comecei a querer ser mãe, querer sonhar com isso, a desejar isso de uma maneira muito forte no meu coração. Então, e quando a gente sonha, quando a gente deseja, quando a realiza, quando vem, né, é algo que fica muito melhor, né, muito mais prazeroso de se viver. E eu estou muito feliz realizando esse sonho. Todas Que as lindo, que dificuldades lindo. assim da gravidez, né, ficam pequenas perto do lado bom disso, sabe? Assim como eu creio que vai ser na maternidade. Eu estou ouvindo Amém. muitos relatos, né, do momento difícil da maternidade. Estou me preparando para isso, né? Estou fazendo parte de alguns grupos de WhatsApp, estou fazendo um curso que eu ganhei, lendo livros, me preparando mesmo para esse momento. E eu vejo que tem o lado muito difícil, né, das mães, mas assim, é, eu creio que é algo tão maior, tão o amor, a experiência, a maturidade, tudo que a gente vive, que é algo que é indescritível, né, que eu nem vivi ainda, mas eu já posso sentir, já posso imaginar, e eu Já é ouço mãe. dizer, então, que assim, que é algo infinitamente maior do que todo o cansaço, toda a dificuldade, sabe? O amor, acho que tem uma força que supera todas as coisas, sabe? Então, assim, eu tô no momento assim que vem a maternidade, eu quero viver isso, sabe? Eu Ai, que quero lindo. viver todos os momentos. Que bom, é bom isso, né? Essa alegria, essa força que vem de Deus e de ter realizado esse seu sonho. Lindo, lindo mesmo. E É. vamos começar aqui já. Os leitores mandaram muitas perguntas, já estão mandando mais, mas vou chegar, gente, na história da Gisele. É só para a gente, né, saber sobre esse momento atual, mas já vou te perguntar. Conta pra gente assim um pouco sobre a sua conversão. O pessoal perguntou muito isso, já tá aqui cobrando, pessoas nem já tá cobrando. Mas conta pra gente aqui como que aconteceu, quando, como foi esse seu processo de conversão, se você sempre foi cristã ou não? Conta aí. Então, eu sempre fui cristã católica, né? Minha família. Uhum. Eu tive a educação católica e aí na minha juventude eu tive muita curiosidade com o mundo espiritual, com religiões e comecei a pesquisar, comecei a ler sobre algumas religiões, principalmente quando eu ouvi falar sobre o final dos tempos, sobre o fim do mundo, que o mundo ia acabar, que Jesus ia acabar, que Jesus ia voltar. Então, eu fui buscar na Bíblia, né? Fui na verdade. E aí tudo começou, né? Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não entendi muitas coisas. E Entendi. aí eu fui buscar ajuda. Eu fui, então, numa reunião de oração de cristãos evangélicos e comecei, e no final fui conversar com uma pessoa que conhecia bastante, entender melhor como que ele me orientava a entender a Bíblia e tal. Aí ele falou, o que que você está lendo? O que que você não está entendendo? Aí eu falei, eu estou lendo Apocalipse. Comecei a ler Apocalipse. Aí ele, aí ele falou, olha, aí ele me Não. orientou. A Bíblia é a palavra de Deus viva. O Espírito Santo, ele participa, ele está presente ali. Então, não é um livro simplesmente de história. Então, sempre antes de ler, você convida o Espírito Santo para ele te dar entendimento. E assim comecei a fazer. E eu comecei a ler a Bíblia em casa, eu comecei
a me apaixonar pela palavra de Deus, a ler os evangelhos, comecei a me apaixonar por Jesus. Quanto mais eu lia, mais eu queria saber, mais eu queria entender e conhecer. E veio vindo uma sede de busca, de querer entender, de conhecimento, mas era algo tão gostoso também ao mesmo tempo. Sabe, aquilo que é Deus que faz dentro de nós. Estava indo muito além do que uma curiosidade. E ali eu comecei a princípio, minha curiosidade era só pelo mundo espiritual sobre religião. Mas eu vi que aquilo ali foi esclarecendo tudo na minha vida. Eu fui entendendo que era um manual para a minha vida, para tudo. E eu comecei a ter essa experiência com a palavra de Deus. E eu comecei a ser transformada lendo a palavra de Deus em casa. E aí eu comecei a querer frequentar aquele grupo de oração. E o Espírito Santo começou a usar muito as pessoas ali ao meu redor. E foi outra experiência muito forte que eu tive, vendo que Deus está vivinho. O Espírito Santo habita em nós, habita em pessoas humildes com o coração que está nele. E porque Deus começou a falar comigo através dele coisas que só eu sabia. Coisas que estavam no meu pensamento, no meu coração. E eu vi, isso é Deus. Não é aquela pessoa, ela não me conhece. Não sabe nada da minha vida. Eu falei, o que é isso? Eu quero entender melhor isso, como que ele habita em nós, como que ele fala conosco assim. Então eu comecei a ter experiências muito fortes com o Espírito Santo ali também. Sabe, com os dons proféticos, com profetas de verdade. E foi uma graça de Deus isso ter acontecido. E quanto mais eu tinha esse contato com o Espírito Santo, mais eu queria ter, mais eu queria buscar. Então, foi muito forte isso para mim, sabe? E aí, então, essa experiência forte assim, que eu tive com o Espírito Santo através dos dons proféticos, que me levou também a buscar cada vez mais a Jesus, a conhecer Jesus. E conhecendo Jesus, ele me levou até o Pai, o amor do Pai. E aí, finalmente, eu conheci o Deus que eu estava buscando em vários lugares. Entendi. Sabe? E até hoje, tô nessa Continua. busca. Tô nessa busca infinitamente, né? Sou ainda uma aprendiz e serei eternamente, né, um grãozinho de areia, né, perto desse Deus maravilhoso. E assim eu fui caminhando com Deus, com a vida cristã, conhecendo através da palavra. Amém. Mas aí você já tem quantos anos assim como cristã, né? Há quanto tempo faz que você se rendeu a Cristo e você já era atriz? Conta pro pessoal como foi aí esse processo. Foi em 2005 que eu fui nesse grupo de oração. E aí eu já estava fazendo a novela na Record, já estava trabalhando. Eu comecei a trabalhar muito novinha, né? Eu já fazia novela desde criança. E aí, logo depois disso, eu fui morar em São Paulo, aí eu voltei para o Rio, depois eu tive que voltar para São Paulo, porque eu fiz uma novela lá no SBT. Eu não parei e eu não consegui, assim, de fato, congregar em uma igreja. Entendi. Mas foi um tempo, assim, até difícil que eu passei, quando eu passei em São Paulo, mas eu devorei a Bíblia, era só eu e a Bíblia o tempo todo, e eu não tinha amigos praticamente ao meu redor que fossem cristãos na época. E quando eu voltei para o Rio, eu falei, eu preciso encontrar uma igreja. Eu tinha essa vontade de congregar, de fazer parte do corpo, sabe? De conhecer mais. E aí, então, eu fiz parte, entrei para uma igreja, a Bola de Neve, em 2008, 3 anos depois. E até agora nós estamos aí. Amém, que lindo. E eu vou te perguntar mais assim sobre a sua vida com Deus, né? Que não atrapalhou sua carreira. Mas eu queria também que você contasse para o pessoal rapidinho. A maioria já sabe aqui, mas conta aí. Você já falou que começou a ser atriz muito nova ainda. Conta como foi assim o início, né? Como que você se tornou atriz? Como que surgiu a oportunidade de atuar? Você também gostava? Porque tem criança que fala, né? Você é atriz, e aí corre atrás. Como foi no seu caso? Então, começou assim, né? Eu criança gostava muito de cantar, dançar e atuar, sabe? As crianças que você fala que ela dava jeito. Uhum. E,
E aí começou com um sonho de ser atriz, né? De ser artista, mas um sonho de criança, né? E, e aí, com 11 anos de idade, eu fiz um teste para uma peça de teatro profissional e eu fui passando pelos testes e fiz a minha primeira peça profissional com 11 anos, que foi Poliana. Daí eu comecei a fazer uma peça atrás da outra. Minha mãe deixou meu currículo na Globo e aí, com 15 anos, eu fui convidada para a primeira novela. Eu fiz uma participação. Minha primeira participação na televisão foi com 13 anos, na escolinha do professor Raimundo. Fiz uma Nossa. cena com o Chico Anísio. E aí, com 15, eu fiz a minha primeira novela, que foi Zazá, né, com Fernanda Montenegro. Eu era neta da Zazá, foi muito divertido, foi um presente, né, esse personagem. E aí depois aí eu fui indo, sempre fazendo muito teatro também, sempre gostei muito de fazer teatro, de fazer comédia também. Fiz 14 peças ao longo da minha carreira até hoje. E aí depois dessa novela eu fiz Malhação. Entrei para fazer uma participação de um mês e fiquei quase 3 anos com a Duda, que foi um personagem que marcou bastante. Muitas pessoas lembram até hoje, né? Acho que uma das que mais marcou, a Duda. E aí foi indo, né? Depois teve Mulheres Apaixonadas, que vai reprisar agora, que eu fiquei sabendo também, de novo, né? Foi uma novela bem legal também, bem especial. Enfim, sempre fazendo teatro e várias novelas. Depois daí eu trabalhei na SBT também. Depois fui para a Record, fiquei por 9 anos na Record. Fiz a trilogia aí dos Mutantes, que está até reprisando agora, né? À tarde. Fiz a Cleo, personagem que foi muito especial também na minha vida. Curti muito pela diversidade de cenas, de desafios que eu tive como atriz. Foi muito especial fazer essa personagem, a repercussão que ela deu, o sucesso que foi a novela, a personagem. E foi isso. Depois, por último, o último trabalho que eu fiz foi Milagre de Jesus, na Record, que eu amei fazer, amei. Fala como é assim, como é participar de algo bíblico, né? Você que é cristã, como que você se sentiu assim? Como é a emoção? Porque as pessoas sempre perguntam, né? Qual o personagem que marcou mais, né? Qual que teve mais desafio? Mas fala assim sobre essa participação assim de um conteúdo, né? De Milagres de Jesus. Você... Foi mais especial, né? Por eu amar a Bíblia, foi muito especial juntar, né? O meu dom, o meu trabalho com algo que eu estava vivendo assim na minha vida, num texto, numa história que eu creio tanto, né? Na minha fé. Então, o que eu achei muito interessante assim foi a parte histórica, a parte de pesquisa, de arte, de produção de arte na novela, juntar assim, o conhecimento junto com os historiadores, aprender sobre o cenário, figurino da época, coisas que a gente só aprende ali na pesquisa, no estúdio. Foi especial demais. Eu agradecia muito a Deus. Eu estava pedindo a Deus que eu queria fazer um especial de Milagres de Jesus. Eu lembro direitinho um dia que eu estava assistindo um capítulo e eu fiz uma oração. Eu pedi a Deus, eu falei, Senhor, quero tanto fazer esse Milagres de Jesus, pelo menos um capítulo. E aí 2 dias depois me ligaram da Record me convidando para fazer. E eu me deliciei fazendo. Viver aqueles tempos, né? Aquelas roupas, aquele cenário, viajar, passear um pouquinho mais. Foi gostoso demais. Imagina, que legal. E deixa eu te perguntar também, uma das perguntas que a gente mais recebeu foi essa: se você sofreu preconceito por ser cristã, por ser uma atriz cristã, ou você sempre se sentiu bem aceita por onde você passou? Olha, o preconceito, ele está em todos os lugares, né? Ele é inerente ao ser humano. Eu acho até normal, assim, quando a gente ouve falar de alguma coisa ou tem alguma informação e depois você vê outra coisa que associa aquilo, automaticamente seu cérebro, sua mente já tem um preconceito daquilo. Então é normal. O problema é como a gente lida com o preconceito.
Por isso que é importante a gente reconhecer que nós, na verdade, aquilo foi um ponto de vista, que é a nossa interpretação, ou a interpretação de alguém, que nós não conhecemos ninguém e nada a fundo. Então não cabe a nós julgar nada, sabe? Então, se a gente tem esse entendimento de tipo, não, eu não sei praticamente nada daquilo, porque nem a Bíblia diz que nem mesmo o nosso coração a gente consegue compreender. Muitas vezes, nem mesmo a gente. Tem quem dirá outra pessoa, o que a gente vai falar, o que a gente vai pensar. Então, o problema é quando a gente pega alguma informação, poucas coisas, e lida aquilo como uma verdade absoluta sobre alguma coisa ou alguém. Então, assim, a gente sofre preconceito por ser branco, por ser negro, por ser artista, por ser atriz, por ser cristã, por ser missionária, por tudo. Todos os lugares, né? Então, assim, mas graças a Deus, no meio artístico, eu nunca sofri, assim, preconceitos que fossem relevantes, não, sabe? Coisas sutis, mas que não me ofenderam. E até hoje, assim, por isso que eu vejo a importância também da gente blindar nosso coração, se guardar, saber lidar também, saber que isso existe muito, infelizmente, principalmente se é aliado o preconceito com já uma maldade na pessoa, né? Alguma coisa assim. E aí a gente blinda o coração, né? E faz como Jesus fez, perdoa eles que eles não sabem o que fazem, né? E foi isso. Que bom, ficou aí uma dica também para o pessoal, porque a gente é ensinado, né, na palavra a ser pacificadora, a ter paz, a dar outra face. Então, ficou aí Uhum. mais uma dica para o pessoal. E conta, Exatamente. exatamente, muito bom. Conta É. pra gente também como que você se tornou missionária, né? Fala um pouco sobre esse chamado, como foi? Diferente do sonho de ser atriz, né? Uhum. Ou ser missionária, ser pastora, hoje eu e meu marido estamos pastoreando Que uma lindo. igreja, não estava nos meus planos, nem nos meus sonhos. Foi algo que eu não imaginava na minha vida, não me via assim. Quando eu ouvi, senti Deus falando isso comigo, no início da minha caminhada cristã, eu falava assim, oi, como assim? Eu? Não, no que me imaginei. É o tal do preconceito que a gente tem. Por quê? O conceito que eu tinha sobre missionária, sobre ser pastor, não tinha nada a ver com a minha vida. Imagina, em tudo que eu já tinha vivido. Não tinha nada a ver. Embora, quando eu comecei na caminhada a servir a Deus, que eu fui conhecendo o que era servir a Deus, o que era ser uma missionária, o que era pastorear, de verdade, né? Quando a gente entra, não quando a gente ouve falar, né? Então, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a perceber que aquilo tinha tudo a ver comigo, com a minha essência. Que, na verdade, é algo que eu creio que nasceu já em mim, só que eu não havia visto dessa forma, ainda não tinha despertado dentro de mim, eu ainda não tinha conhecido. E quando a gente começa a, a buscar a buscar a Deus, ele começa a revelar muito a nossa identidade, muito da nossa essência. E aí eu comecei a descobrir isso em mim, esse meu lado, né? Essa minha missão, essa minha chamada em Deus. Então não foi algo de uma hora para outra, né? Até para o meu conceito, a minha razão e militando aí quanto espírito, quanto chamada, até cair a ficha. Levou alguns anos, mas eu creio que foi o tempo certo, tudo tem seu tempo. Deus nos conhece, Ele sabe quando que a gente está preparado para alguma coisa ou não. Ele não força a gente a nada, Ele só nos convida. E dessa forma eu aceitei a chamada. Era algo que já estava dentro de mim, era algo que eu já estava fazendo e que eu amo fazer, que é servir a Deus. Eu amo estar com pessoas, estar ajudando vidas, aconselhando, estar falando do amor de Deus, estar estudando a palavra. Eu amo isso tudo, sabe? Amém. E as coisas foram acontecendo naturalmente. E Amém. esse ano nós aceitamos esse grande desafio e aí de estar na frente de uma igreja, né? Estamos pastoreando lá Bola de Neve em Nova Friburgo, Que no Rio lindo, de que Janeiro. lindo.
Lindo como que Deus vai moldando, né, o caminhar de cada um. E Uhum. como que você conheceu seu esposo? O pessoal, a gente já passou da semana do Dia dos Namorados, mas ainda chega esse tipo de pergunta. Acho que o pessoal ainda tá romântico. Conta pro pessoal aí, porque você contou, né, que tá grávida, que vai fazer 11 anos de casada. Acho que o pessoal se empolgou. Conta aí pro pessoal, Gisele. Então, eu conheci ele no grupo de oração que eu comecei a frequentar, que eu falei lá no início, né? Ele já era da igreja da Bola de Neve e eu não. E aí surgiu já um clima assim desde o início. Mas aí depois a gente perdeu o contato, que eu fui morar em São Paulo, a gente ficou sem se falar 1 ano e meio. E aí eu vim reencontrar ele na primeira vez que eu fui na igreja, no Bola de Neve, na Barra. Eu reencontrei ele depois de tanto tempo. E, e ali já bateu, né, de novo aquela coisa. Na época eu não queria namorar ninguém, sabe aquela época que eu quero ficar solteira por um bom tempo agora, ficar sozinha, não queria. E aí quando a gente se olhou, deu um negócio igual de adolescente. E, e quando rolou esse clima, assim, lá atrás, ele sentiu, ele comentou com um amigo e o amigo falou, olha, ora a Deus, pergunta a Deus. Aí ele falou assim, eu vou fazer isso e, eu sinto assim no meu coração, se for de Deus, ela vai vir para minha igreja algum dia. E aí por isso quando a gente se viu, ele falou, ué, você é aqui? Eu falei, acabei de conhecer essa igreja, é aqui que eu vou ficar. E aí parou assim. E 1 semana depois foi o casamento de um amigo nosso que aí a gente se encontrou no casamento. E ali nesse casamento, Deus usou poderosamente a vida de uma irmã que a gente já conhecia, que já foi muito usada por Deus na nossa vida com profecias. E ela olhou pra gente e ela profetizou sobre o nosso casamento. Ali a gente mal se conhecia. E a partir dali começou a nascer um amor por mim, uma vontade de casar com ele. Foi tudo muito rápido. Porque, sabe coisa que é de Deus? Eu sei a minha cabeça, eu sei os meus desejos, que eu estava naquele momento. Eu não queria ninguém. Não, de repente, é, tudo começou a ser transformado em mim, né? E Deus começou a fazer todas as coisas. Inclusive, ela profetizou assim que nós casaríamos em 13 meses. E em 13 meses nós casamos. Nós fomos ganhando várias coisas, pessoas já dando coisas para o nosso casamento. A gente nem tinha falado de casamento ainda para ninguém. A gente começou a ganhar as coisas. E, inclusive, o local que a gente casou, ele não tinha vaga se eu quisesse casar para um mês antes nem um mês depois. Só naquele mês que fazia 13 meses. Nossa, E gente. todas as palavras foram se cumprindo. Estão se cumprindo até hoje, desde o dia desse casamento. Sabe? Então, Deus é muito fiel. Ele tá aí usando pessoas, né, que têm um coração disponível, que têm um coração humilde. E eu amo viver com esse Deus, não tem preço. Depois que eu comecei a viver essas experiências, eu não quero mais outra coisa, né? Não faço outra coisa sem antes perguntar a Deus, porque eu sei que Ele vai me Amém. responder. Eu sei o quanto Deus é fiel quando Ele diz que Ele responde as orações. Eu comecei a viver muito isso no início da minha caminhada e até hoje eu não vivo sem fazer minhas orações e aguardar a resposta de Deus, que eu sei que é o melhor para minha vida. Glória a Deus, que Entendeu? lindo aí. Que lindo exemplo de confiança em Deus, né? Porque Deus ele realmente direciona, né? Ele abençoa. A gente tem que apresentar a Ele os nossos planos. Que lindo, Gisele, lindo mesmo seu testemunho. Eu tenho certeza que abençoar aí o pessoal, lindo mesmo. O pessoal que Que está bom. namorando, o pessoal que ainda não está namorando, sobre a importância da oração. E Exatamente. e é um conselho, né? Eu queria que você frisasse isso sobre a importância de uma vida de oração, como você acabou de falar, que você tudo pergunta a Deus, né? Então, com base na sua experiência, deixa uma declaração aí, um conselho para os jovens sobre a importância de uma vida de oração, de leitura da Bíblia, porque isso fez toda a diferença na sua vida, né? Uhum, toda. Vida de oração, eu vi que não é algo, uma regra a se cumprir, um dogma de religião. Oração é falar com Deus, é ter relacionamento com Deus. É você falar como você conversa com o seu melhor amigo. Quando você abre o seu coração para sua melhor amiga,
É isso que Deus quer. É essa oração que Deus quer. Quando você entra no seu secreto e fala com Deus de uma maneira sincera, porque Ele te conhece, Ele sabe como você é. Então Ele sabe como você fala, Ele sabe o seu jeitinho e é desse jeito que Ele quer te ouvir. Então, a primeira coisa que onde o preconceito tem que ser quebrado é na oração, o preconceito consigo mesmo. Ah, eu não sei orar, ou eu não sei orar daquele jeito. Não, faça do jeito que você é. Fala do jeito que você é com Deus. E essa é uma chamada para todos. Deus quer se relacionar com todos. A vontade de Deus é que todos os filhos falem com Ele. Fora religião, esquecendo de religião. Fala com Deus que Ele vai te responder. Ah, mas por que Ele me responderia? Eu não sou digno. Por que Ele responderia a minha oração? Quem sou eu? Ele te responde sim. Ele não responde do jeito que você tiver, a idade que você tiver, desde criança. Mesmo que você não conhece, nunca orou na vida, experimenta começar. Do seu jeito é falar com Deus como se você estivesse falando com o seu melhor amigo. Começa assim. Ah, mas eu não sou de nenhuma religião. Esquece isso, esquece religião. Busca o relacionamento com Deus. Sabe? Eu sou tão apaixonada e ligada nisso que quando eu comecei a servir a Deus na igreja, eu fui para o Ministério de Intercessão. E sempre fui do Ministério de Intercessão. E ali, para quem não sabe, é um grupo que se reúne para estar fazendo as orações que convém à igreja, né? Para a igreja, todas as orações que são pedidas. Então, a gente fica ali em oração. E foi é tão precioso viver isso, porque ali você vê muitas respostas de oração. Você vê muitas, então isso edifica muito a sua fé. É muito importante. Então, e por que eu estou falando isso? Porque é muito importante a sua vida de oração junto com outras pessoas também. Isso te fortalece muito. Porque às vezes você não consegue orar sozinho, mas às vezes com pelo menos mais uma pessoa. A palavra diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu me faço presente, disse Jesus. Então, não está conseguindo orar, ou não sabe como começar, não sabe o que orar, procura alguém que vai orar junto com você, procura uma igreja, peça a oração e começa a sua vida com Deus, quebrando todos os seus próprios preconceitos. Porque quando eu me converti, eu queria conhecer esse Deus, eu vi que eu precisava ir numa igreja evangélica que eu nunca, não me via ali dentro. Eu comecei assim, se eu alimentar, se eu der ouvidos para o meu preconceito, eu não vou entrar. É o que acontece com muita gente. Ah, não, mas escolher não tem nada a ver comigo. Eu numa igreja cristã, imagina, isso aí não tem nada a ver comigo. Só que a minha vontade de conhecer a Deus e de andar com Deus e de conhecer a Ele foi maior do que o meu preconceito. E eu sou grata por ter vencido o meu próprio preconceito. Entendeu? Porque era o que eu ouvia falar sobre a igreja evangélica. E eu vi que quando eu comecei aí, eu comecei a ver que não era aquilo que eu ouvia falar. Eu vi o que era ser cristão de verdade. Conheci pessoas que realmente viviam a palavra de Deus, pessoas amorosas, pessoas que gostam de ajudar o próximo. Existem pessoas boas, sim, hoje em dia, e eu vejo o quanto a humanidade está caminhando cada vez mais para deixar o amor esfriar, para não acreditar mais nas pessoas. Isso está escrito. Então, a gente... Mas não é 100%, né? Não são todas as pessoas, mas a maioria. Se a gente não cuidar do nosso coração e da nossa vida espiritual, nós vamos alimentando só nosso coração de decepções, de amargura, e a gente não vai perdendo a esperança de viver. E quando a gente perde a esperança, a gente não consegue mais amar o próximo, a gente não consegue se amar, a gente não vê luz. Então, é preciso hoje em dia, principalmente nos tempos difíceis que a gente está vivendo, a gente buscar muito encher nosso coração de Deus. O que é isso? De amor. Deus é amor. E não é um amor egoísta, é um amor de amar o próximo. É um amor de verdade, não é um amor de só se amar, só buscar me amar, buscar a minha felicidade.
Não, busque o próximo, busque amar o próximo. Quando Deus vê que você está fazendo isso, você vê o quanto você vai ser alimentado por isso, sabe? Então, é essa vida que a gente tem que buscar, sabe? A gente precisa quebrar os nossos preconceitos contra a, a parte espiritual, a parte religiosa e buscar um Deus que é simples, é muito mais simples do que a gente imagina, a gente se relacionar com Deus. Eu tô apenas uma filhinha, uma, né? Eu falo assim, mas sou uma eterna aprendiz, né? Um Amém. grãozinho de areia. Amém, mas que lindo, porque Deus ele concede, né, e já concedeu a você, pelo que a gente ouve, sabedoria também, né? Que a leitura da Bíblia traz isso. Eu queria que você falasse, Gisele, como é para você assim, né? Depois de você já tem anos assim de carreira, né? E também agora de ministério. Eu queria que você falasse como é receber todo esse carinho. A gente vê aqui os fãs falando: "Ai, eu te amo. Que bom ver sua participação, que bom te ver na TV". E também como é assim você ser agora também referencial, né, da palavra. Como que você se sente, né, sendo referencial também da palavra de Deus e como atriz, como é receber esse carinho do pessoal, dos fãs e como manter a simplicidade em meio a tudo isso. Conta pra gente. Sempre foi muito gostoso receber o carinho dos fãs, né? Tem um trabalho reconhecido, porque a gente faz esse trabalho para o público, então sempre foi muito gostoso. Mas olha, é recente, né, que eu tenho agora exposto minha vida espiritual e ministerial assim na rede social. Agora com essa quarentena nós estamos fazendo os cultos online, então eu estou levando a palavra de Deus através das redes sociais, eu e meu marido, então tem falado mais isso e as pessoas estão conhecendo mais esse meu lado que não conhecia antes. E tenho recebido muitos carinhos, muitos testemunhos também de pessoas que estão sendo alimentadas, estão sendo abençoadas por esse meu outro lado. E vou te dizer, é melhor ainda. É muito mais prazeroso, mais gostoso saber disso, que eu sei o quanto isso é importante, é mais profundo na vida de uma pessoa do que simplesmente uma admiração por um trabalho. E principalmente por Deus estar sendo glorificado, né? É muito gratificante. É gratificante você receber a admiração de um trabalho, mas é incomparável você receber testemunhos de vidas, de pessoas que, por causa de uma mensagem, de uma palavra, começaram a serem transformadas, a terem respostas de oração, sabe? Ter sua vida de oração ativada, sua fé ativada. Isso não tem preço. Então está sendo muito gostoso esse tempo e eu espero continuar e que muitas vidas sejam abençoadas, sim, e cada vez mais, né, através da minha vida. Desde que eu aceitei essa chamada, o propósito é esse, né? Que outras vidas sejam abençoadas. Amém. E a simplicidade é vida com Deus, Amém. né? Vida com Deus. Cada vez mais a gente tentar colocar o pé no chão e não tem nada melhor para a gente colocar o pé no chão, para a gente reconhecer que nós não somos nada, a gente não sabe de nada, a gente não sabe o dia de amanhã. Nada melhor do que a gente conhecer esse Deus, que é tão grande e ao mesmo tempo tão simples, Amém. né? Verdade. E, e a simplicidade é algo que eu busco, né? Vou buscar cada vez mais. É super importante, né? Hoje em dia. É verdade, é verdade. Jesus foi simples, né? Sendo filho do dono do mundo, ele se fez humilde, né, por nós. Apesar Verdade. de tão poderoso, ao mesmo tempo ele É tinha verdade. tanto poder Tanto poder. e, e tão simples ao mesmo tempo. É o que eu vejo isso em muitas pessoas hoje em dia. Então você vê o caráter de Cristo em muitas pessoas Amém. que buscam essa vida em Deus. Eu vejo pessoas muito simples, muito humildes, pessoas que muitas vezes, às vezes, mal sabem ler ou escrever, que não aprenderam, mas elas são tão simples e ao mesmo tempo elas têm tanto poder de Deus ali. Amém. E
você vê completamente que é o poder de Deus, que elas não adquiriram isso em lugar nenhum, a não ser com um caminhar com Deus, com o Espírito Santo. E essa, para mim, é a maior meta de vida, né? Se você me perguntar o que mais você deseja na sua vida, é ser cada vez mais parecida com Jesus. Amém. Amém. Né? E só tem um caminho para a gente alcançar isso: conhecer Ele através da palavra e através do relacionamento com o Espírito Santo. Né? Aleluia. É mais simples do que a gente imagina. A vida cristã, não que ela seja fácil, não é fácil, mas com certeza é o melhor caminho. É muito melhor você carregar uma cruz, seja sofrer perseguições, todas as dificuldades, do que você não conhecer a Deus, estar distante dele. Você vai sofrer muito mais na vida, longe de Deus. Né? E não digo nem só pelos sofrimentos, pelo processo, mas pela salvação. Né? Por alcançar, já só pelo fato de a gente alcançar a vida eterna. Saber que a gente vai estar no céu daqui a pouco com o nosso Pai, na nossa morada, já é o suficiente, já basta. Né? Todas as outras coisas faz parte da vida. Né? É verdade. É verdade. É lindo ver o agir de Deus, né? Como que ele trabalhou na sua vida. Você sempre parece ser simpática, né? Mas como que Deus vai agindo cada vez mais. Você vê o brilho de Jesus, a maneira como uma pessoa que serve a Cristo fala é totalmente diferente. E abençoa aí o pessoal, que a gente vai só lendo aqui o pessoal comentando, ai, que maravilha, que bênção. Isso é muito bom, né? Poder falar palavras que edificam, né, Gisele? Sim, sim, completamente. É bom demais. Não tem coisa melhor quando você está vivendo o seu propósito, está vivendo aquilo pelo qual você veio ao mundo, né? A missão que Deus te deu, aquilo traz paz, tanto para você quanto para as outras pessoas. E tudo que eu sou, tudo isso que você está falando, né? Que vê em mim, que está vendo, que está expressando, é Deus purinho, né? Eu não tinha nada disso. É a presença de Deus, né? Se não fosse Ele na minha vida, tudo que vem de bom aqui vem dele, Aleluia. né? Então, se a gente quer ser um ser humano melhor, né, na sua vida, buscar a presença dele. Amém, amém. Glória a Deus. É tudo que o pessoal precisa sempre, não só em momento de pandemia, mas antes a gente já precisava, a gente está precisando agora e a gente vai continuar precisando depois. Graças a Deus por isso. Principalmente E, agora. né, principalmente, com certeza, não dá para deixar Jesus e tem que se apegar mesmo. Que É, bênção, que é. bênção. A gente vê assim a resposta do pessoal, como que a palavra de Deus ela toca as pessoas. E não é simplesmente emocionar, é porque Deus realmente está falando com as pessoas por meio disso, de cada resposta que você deu aqui, como que vai tocando as pessoas, porque a gente vai vendo aqui os comentários. E isso é muito importante, né? As pessoas estarem sendo cheias da palavra de Deus. Que bênção! Uhum. Então, Gisele, conta para o pessoal também, aí você já explicou, né, que tem feito cultos online. E fala um pouquinho sobre os seus planos para o futuro. O seu plano, é claro, vai ser mamãe agora, né? Que você já falou no início. Mas conta o que você está planejando aí. Compartilha com o pessoal se vai ter alguma live assim específica para, sei lá, perguntas e respostas para os fãs. Ou o que você vai fazer? Conta aí para o pessoal se vem alguma novidade por aí. Então, a novidade que eu mais tenho vivido, meu plano mais intenso no momento é viver a maternidade, né? Estou me dedicando assim, meu tempo está bem voltado para isso. Não vejo a hora, então os próximos meses, o João vai nascer mês que vem, falta pouquinho. Então, assim, meu projeto pessoal que eu estou me dedicando, todo o meu coração, o meu tempo, para viver a maternidade, é ser mãe, viver essa preciosidade, né? Viver esse amor. E eu vou continuar também ministerialmente. A gente vai continuar aí na missão, de frente para a igreja, fazendo os cultos online. Assim que der, eu vou estar presente também, assim que passar esse tempo aí do início da maternidade. Mas eu continuo aqui também servindo a Deus, né? E Deus em primeiro lugar,
acima de tudo, de todas essas coisas que eu tô falando, né? Planos profissionais. Quando surgir algum trabalho que eu vejo, que eu perceber que é de Deus para minha vida, que é da vontade de Deus, que Ele me chamando para fazer aquele trabalho, estarei aberta sempre, eis-me aqui. Não sei quando vou voltar, quando isso pode acontecer, mas os próximos meses aí, próximo tempo, é a maternidade e viver muito desse amor. Eu vou te fazer uma pergunta que o pessoal pediu aqui. Por favor, não deixa de fazer essa pergunta. Tinha várias aqui, mas o pessoal quer saber se você chegou a ter, você tem algum testemunho de repente compartilhar um pouco da palavra de Deus ou orar por alguém no set, ou sabe assim, de filmagem, ou ajudar alguém assim. Não precisa citar o nome, claro, mas o pessoal quer saber sobre isso. Gisele, conta aí pro pessoal. Nos bastidores da gravação. Isso. Tenho sim, vivi alguns momentos assim especiais nos bastidores na Record, quando eu estava começando a me converter, né? E comecei a conversar, sempre conversava com as pessoas. Quando eu via as outras pessoas estavam me indicando assim, eu converso com a Gisele, ela é boa de conversar. E aí vinham pessoas que nem me conheciam direito, aí vinham conversar comigo e pedir oração. Nos bastidores, e a gente sempre orava também antes de começar. Na Record tem muitos cristãos, funcionários trabalhando. E ali eu comecei a já ter algumas experiências, sim, sabe? Viver a palavra, né? De ser luz, onde a gente estiver. Eu acredito que o nosso ministério, a nossa chamada, a gente tem que refletir Jesus aonde a gente estiver. A gente não precisa de uma igreja ou estar no ministério ou de um título para a gente falar de Jesus, para a gente levar o amor, para a gente ajudar o próximo. E ali eu comecei a viver, sim. Tem um testemunho que é um dos mais especiais assim nessa área de bastidores. Foi quando eu orei por uma atriz e pela primeira vez eu vi uma pessoa ser curada, né, de uma enfermidade. Foi logo no início. Eu estava um dia num culto e aí uma pessoa veio orar por mim e ela falou assim: Deus vai trazer pessoas para você orar e elas serão curadas. E eu falei assim, como assim? Sabe? É tipo assim, a gente nunca acha que aquilo é para mim, né? Que é pra gente. E aí no dia seguinte, quando eu fui gravar, eu cheguei na Record, tinha uma menina que estava passando muito mal de pneumonia. E a gravação estava parada, ela estava sendo socorrida para o hospital. E aí uma outra pessoa, uma camareira, que estava orando por ela, que era cristã também, ela falou: Gisele, eu senti de você orar por ela. Eu ia orar, mas na hora Deus botou no meu coração de você orar por ela. Eu falei, meu Deus, que responsabilidade, você fica com o maior temor. E aí eu fui, perguntei a ela: você crê em Deus? Você crê que Ele está vivo, que Ele pode te curar? Ela falou: eu creio. E aí eu fui, orei por ela, fiz uma oração muito simples, só impus as mãos sobre ela. Eu falei: seja curada em nome de Jesus. E aí o Espírito Santo falou comigo na hora, assim. Ela falou assim: sabe por que eu tô curando ela? Fala pra ela que é pra ela dar testemunho de que o personagem dela na novela que ela fazia, ela era uma mutante da cura. Ela curava as pessoas. Ela tinha esse poder na novela. Então, ele falou: fala pra ela, pra quando as pessoas falarem: ah lá, a menina que cura, a personagem que cura, a novela, você falar: não, isso aí existe mesmo na vida real, eu já passei por isso. E é Jesus que cura. Amém. Ele me curou na vida real. Ele quer que você viva isso na vida real. O que você está fazendo na ficção, ele quer te mostrar que isso é real. Que esse poder é real e vem dele. Não vem de ninguém. Ela ficou com o olho cheio d'água. E aí ela foi, no dia seguinte eu conversei com a mãe dela, me ligou. E quando ela foi para o hospital, ela fez o raio-x do pulmão. O pulmão dela que já estava tomado de pneumonia, já os dois pulmões. Quando fez raio-x não tinha mais nada. E ela já não estava sentindo mais nada no dia seguinte. Foi muito lindo, foi minha primeira experiência em orar por alguém. Mas antes disso,
Eu passei também no início, quando eu comecei a me converter, lá nos primeiros dias da reunião de oração, eu passei por uma experiência forte assim comigo também, sabe? Eu levei eu sofri um acidente de patins no início da novela dos Mutantes. Eu estava na primeira semana de gravação da novela. Eu caí e eu quebrei 4 vértebras da coluna. Nossa, Gisele. Eu fiquei. E aí, quando eu fui para o hospital, eu mal respirava de tanta dor. E o médico falou: olha, 3 meses de cama, imobilizada. E aí eu falei assim: meu Deus, e agora? E a novela? Comecei agora a novela, eu fiquei triste. Falei: não acredito. E agora eu não vou poder fazer a novela. E aí, isso foi numa sexta-feira. E no terceiro dia, no domingo, que era o dia da minha reunião de oração, a irmã foi lá em casa, a mesma que profetizou do nosso casamento, e aí ela chegou e falou: Gisele, o Espírito Santo está aqui e ele está te curando, você crê? Aí eu falei assim: eu creio. Aí ela falou assim: então levanta e anda. Eu levantei e andei da cama e Glória a fui Deus. curada. Que lindo. A glória de Jesus. Eu fui curada. 3 dias depois eu estava na coletiva de imprensa da novela, ninguém entendeu nada, que todo mundo já sabia que eu tinha sofrido um acidente. E não deixei de gravar nenhum dia. Semana seguinte eu já estava gravando normalmente, a dor sumiu. Amém. Nunca mais senti nada na coluna. E ali foi uma grande experiência que eu já tive logo no início. Então, experiência de oração, experiência de fé, porque teve oração e teve fé para isso acontecer. Então, ali eu comecei, né? Então, fora tantos outros testemunhos, experiências que eu já vivi, vendo milagres mesmo, coisas sobrenaturais que você vê que só Deus opera, tanto no físico quanto no emocional. Então, é tremendo. Quando Deus transforma uma pessoa por dentro, para mim, são os maiores milagres que tem. E quem não conhece, quem não entende, vê aquilo como... não vê o poder de Deus. Às vezes não consegue compreender que foi Deus que transformou aquela vida. Por isso que é tão importante a gente quebrar o preconceito, nosso próprio preconceito, abrir o nosso coração e ver de dentro, né? E não só ouvir falar, mas experimentar de coração aberto, não olhando para o ser humano, para as falhas disso ou daquilo. Às vezes, tantas coisas pequenas nos travam, nos bloqueiam, nos impede, às vezes, de voltar a uma igreja. Coisas que a gente olha que são tão bobas, que te afasta de um algo tão tremendo. A gente tem que prestar atenção para isso. Amém. Aquilo que algum dia te incomodou, se te incomodar quando você estiver no caminho de busca para Deus. Se alguma coisa te incomodar, para refletir. Falar, vale a pena? Será que isso vale a pena me parar a minha busca por Deus? Porque isso é o que acontece muitas vezes. Quando as pessoas desistem de buscar, ou até de quem já está na caminhada há muito tempo, desiste por coisas assim. Eu não estou acreditando que eu estou ouvindo. Que isso foi maior do que você querer estar na presença de Deus. Porque tem como você estar na presença de Deus e se blindar, saber lidar com os erros, com as falhas humanas, com falhas da igreja. A igreja não é perfeita. Porque somos nós, ninguém é perfeito. A gente tem que entender isso. Amém. O problema é quando a gente olha para as pessoas, principalmente as que têm cargos eclesiásticos e títulos, achando que aquela pessoa não vai falhar nunca. Mas ali não é Deus, ninguém é Deus, sabe? Então, isso é outra dica, assim, algo muito importante na nossa caminhada cristã, que eu estou vendo que muitas pessoas se afastam por coisas que são tão menores e que não valem a pena. Não vale a pena se afastar de Deus por causa de homens, por causa de falhas, sabe? Amém, amém. O maior milagre que a gente tem que buscar hoje em dia é cuidar das nossas emoções. Quando a gente se decepcionar, quando a gente se magoar,
começa a entregar seu coração, a tratar seu coração, a cuidar do seu coração em Deus. Deixa Ele te curar. Não guarda ferida, não guarda mágoa. Ele faz milagre aí, em pequenas feridas, para que aquilo não se transforme em coisas muito piores na sua vida. Quantas pessoas com problemas emocionais gravíssimos que passam para o corpo, quantas síndromes, quantas depressões, ansiedades são desenvolvidas por causa de feridas que não foram tratadas, que não foram curadas. Então, o milagre que a gente tem que buscar todos os dias na nossa vida é guardar o nosso coração, porque todos os dias a gente tem decepções, a gente tem frustrações, a gente tem notícias ruins. Então, é isso que a gente tem que buscar. Guarda o seu coração em Deus. Não se abandone. Não se abandone. Sabe, primeiro, antes da gente abandonar a igreja, a gente abandonar Deus, primeiro a gente se abandona. A gente foge de um problema e tenta se aliviar com outras coisas que não valem a pena, outras coisas que são passageiras, que são alegrias e felicidades que são momentâneas, né? Mas a verdadeira alegria está em Deus, né? E a palavra diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Então, todos que querem ser fortalecidos emocionalmente, querem ser fortes emocionalmente, tem que buscar a alegria do Senhor. Não é qualquer alegria, não é qualquer coisa que te faz alegre aí na vida, mas é uma alegria sobrenatural, uma alegria que está em Deus. Ela vai te fortalecer para lidar com todas essas situações. Porque nós cristãos que estamos em Deus passamos por tudo isso também. Não é que você vai entrar numa vida que não vai ter problema, não, vai ter todos os problemas. Mas a diferença é que a gente reage e lida com eles de maneira diferente. Na hora, quando a gente lembra da palavra, quando a gente aplica a palavra que a gente conhece, quando a gente aplica a nossa fé, aplica a oração naquele problema, aquilo que faz toda a diferença na nossa vida. Glória a Deus, é verdade, Gisele. Que live abençoada, gente, porque que bom. É verdade, e tudo isso que você falou foi muito importante, porque você deu testemunho do que Deus fez na sua vida, né? E agora você, né, liderando ao lado do seu pastor uma igreja, vocês sabem que, né, Jesus chamou os doentes, né? Então não vai ter só gente perfeita. Então é importante mais do que nunca a gente estar alicerçado em Deus. Você já falou que não é uma questão de religião, mas que Deus também nos ensina a lidar com outras pessoas que têm outro tipo de pensamento. Então, tem pessoas diferentes, mas o objetivo é ser trabalhado por Deus. Então, eu creio que essa live abençoou muito o pessoal. Ver como que ele agiu na sua vida, como que ele te atraiu, né, para a presença dele. Nossa, cada palavra de sabedoria. Essas lives daqui do Pleno são justamente para isso, para levar esperança, porque a gente tem, né, a editoria de fé. E em meio a tanta notícia sobre pandemia, sobre economia, sobre política, a gente queria também ouvir pessoas de Deus como você, né? Que várias pessoas já passaram por aqui. Hoje é o seu dia, graças a Deus, muito abençoada de verdade, porque levou uma palavra não só de esperança, mas também de direção para as pessoas. E ver os comentários aqui das pessoas falando, né? Ai, como que eu estou sendo abençoado. Isso é muito importante para os nossos seguidores, de verdade, porque a gente vai deixar aqui salva essa live no feed e é algo que a pessoa pode compartilhar para um amigo. Então, Deus te deu muita sabedoria. Eu estou muito feliz mesmo por ter conversado com você, porque você deixou aqui palavras impactantes, eu tenho certeza, para mim, para todo mundo aqui. É lindo ver o trabalhar de Deus, né? O pessoal aqui comentando, Gisele, eu te vi na novela tal, mas a simplicidade que Deus te deu, colocou no seu coração esse amor, essa sabedoria. Que live abençoada, Gisele. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Sou muito grata por estar aqui. Conte comigo. Foi um prazer enorme estar dividindo, estar compartilhando. Obrigada pela companhia de todos. Quero aproveitar e convidar todos a ouvir a palavra de Deus. Quem quiser nos acompanhar aí, nossos cultos são aos sábados no nosso Instagram, né? boladineve.novafriburgo. E estou sempre aqui. Foi um grande prazer. Muito obrigada pelo convite. E até a próxima, quem sabe, né? Com certeza. Agora a gente vai ficar aguardando para noticiar o nascimento do seu bebê, porque é um momento super especial. É mais uma realização que Deus faz, né? Um milagre, né? Esse dom da vida que Deus dá. E
ver Deus cuidando de você em meio a toda essa pandemia. A gente quer noticiar isso também, então a gente espera noticiar aí as fotos, o que der para noticiar as informações, porque é mais uma bênção de Deus na sua vida e com certeza enriquece, abençoa o pessoal também, porque tem muita gente aí que às vezes está assistindo, quer ser mamãe um dia, quer casar um dia, e Deus ele é fiel para cumprir, como ele cumpriu na sua vida, né? Tudo tem o tempo certo. Amém. O filho não depende só da gente, depende de Deus. Depende Amém. do sopro de Deus, né? Então, esperar e confiar no Senhor, colocar seu coração, quem deseja engravidar, tá buscando, pedindo a Deus e crendo no milagre. Creia no milagre, na hora certa virá. Amém, Gisele, muito obrigada. Eu não posso te prender aí a noite toda, mas eu fui muito abençoada, tenho certeza que o pessoal também foi. A gente vai deixar salvo aqui também no nosso YouTube. E que Deus continue abençoando sua vida. Muito obrigada, né, pelas palavras de sabedoria. Foi muito bom ouvir o teu testemunho. Boa noite a você, boa noite a todos. Boa noite, muito obrigada, até a próxima. Um beijo, boa noite para todos.